Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do PodPed. A minha convidada de hoje é a doutora Luísa Araújo. Ela é cardiopediatra e ela é ecocardiografista pediátrica e ela vai falar com a gente sobre os assuntos mais relevantes dentro da especialidade. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai ser muito bacana. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Oi, Renata, um prazer estar aqui hoje e eu espero que eu possa contribuir com os pais, com as nossas famílias, um pouco mais do conhecimento sobre esse mundinho da cardiologia pediátrica. Eu já quero começar perguntando para você. Eu descubro que eu tô grávida, a mãe lá em casa descobre que ela tá grávida. Ela tem que fazer algum exame do coração dessa criança, o ecocardio, quando ela está gestante ou não? E se ela tem que fazer, quando é indicação? Isso, hoje em dia é lei, tá? Até liberado pelo SUS também, é direito de todas as mulheres a realização do ecocardiograma fetal. Então, o que é o ecocardiograma fetal? Ele é um exame específico de ultrassonografia que a gente realiza ali entre 24 a 28 semanas, mas não realizou, a gente consegue fazer ele mais posterior, mais perto até do parto, tá bom? O importante é ele ser realizado e ele é um exame feito por um médico capacitado, geralmente um cardiologista pediátrico, para averiguar especificamente o coração da criança, tá bom? Dentro da barriga. A gente consegue excluir cardiopatias muito mais graves, para caso a gente detecte essas cardiopatias, nascer num centro de referência e receber os devidos cuidados. Também a gente consegue detectar arritmias fetais que podem ter relação com medicações que a mãe está tomando, com alimentação, e a gente já tenta corrigir tudo isso ali ainda na gestação. Tá? Então, toda gestante deve realizar o ecocardiograma na sua criança. Toda gestante, entre 24 a 28 semanas, idealmente, porque é um período que o coração já está formado, que o bebezinho ele já tem um tamanho que a gente consegue visualizar as estruturas, mas ele não está mais para o final da gestação, que está muito grande, às vezes fica um pouco mais difícil a janela acústica, né? Então, E aí esse bebê nasce. E aí o primeiro exame que ele faz, cardiológico, é o teste do coraçãozinho. Explica para a nossa mãe que está assistindo a gente o que é o teste do coraçãozinho. o teste do coraçãozinho, ele é um exame de triagem que a gente faz ainda dentro do hospital, antes da alta do recém-nascido, depois de 24 horas de vida. O teste do coraçãozinho, ele é feito um exame de triagem para a gente afastar cardiopatias mais graves. Cardiopatias, às vezes, que precisa ali manter a internação, já investigar dentro do hospital antes mesmo da alta e, às vezes, até mesmo algum procedimento, seja uma intervenção ou algum procedimento cirúrgico. E se esse teste do coraçãozinho, ele dá alterado, essa criança pode receber alta? De jeito nenhum. O teste do coraçãozinho, ele é exatamente isso. Ele é uma triagem que a gente precisa que, vindo alterado, a criança fique internada e sejam realizados todos os exames e uma avaliação por um cardiologista pediátrico. Exames que são essenciais. O ecocardiograma, que a gente vai avaliar a estrutura do coração do bebê. O eletrocardiograma, a gente vai avaliar o ritmo desse coração, se ele está batendo certinho ali, da maneira que ele tem que bater, e até mesmo uma radiografia de tórax. Tá, então esse bebê saiu da maternidade, ele tem um teste do coraçãozinho normal, e aí ele foi na consulta com o pediatra ou a pediatra, ali uma consulta de rotina, e esse profissional falou assim: olha, o seu bebê tem um sopro. E aí? Esse pediatra é capaz de acompanhar esse sopro? Essa criança precisa ser encaminhada para cardiopediatra? Como funciona? Os sopros, as mães precisam se preocupar? Explica um pouquinho sobre esse tema. Então vamos lá, o sopro é um tema bem polêmico, né? Eu costumo explicar de uma maneira simples e objetiva que o sopro ele é um barulho que a gente vê quando a gente está auscultando o coração da criança, quando a gente está examinando, mas ele não é um diagnóstico, ele é um achado quando estamos examinando esse bebê, né? Então, acho que uma forma mais fácil de explicar, imagina que tá ventando muito na sua casa e que sua janela tá bem aberta. A gente não escuta o vento, né? E se a janela tiver só uma frestinha, a gente vai escutar o barulho do vento. Então, isso que é o sopro, é o sangue passando por alguma região ali que tá um pouquinho mais estreita, ou o sangue passando com uma velocidade um pouquinho maior. Não necessariamente é uma alteração. Porém, na presença de sopro, todos devem ser investigados, tá? Então, o melhor profissional para que seja feito isso é o cardiologista pediátrico, e ele vai investigar, ele vai solicitar o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, ele vai avaliar também fazer toda uma investigação da parte estrutural, da parte de arritmias, para a gente poder saber se esse coração está tudo bem ou não. Então, assim, reforçando, sopro é doença? Não necessariamente. Sopro deve ser investigado sempre por um profissional capacitado. Então, se na consulta de rotina do seu filho ou da sua filha, o profissional pediatra ou pediatra falou assim: olha, eu tô ouvindo um sopro aqui, é muito importante que essa criança passe uma avaliação com a cardiopediatra. E aí, seguindo,
Quem pode encaminhar para cardiopediatra? É só o pediatra ou a mãe? Eu, como mãe, falo, eu queria que minha filha ou meu filho passasse na cardiopediatra. Ou o meu pai tinha uma doença do coração, será que eu tenho que levar minha filha também? Ou eu tenho uma doença do coração, será que eu devo levar minha filha também? Então, quando procurar esse especialista? A família pode procurar ou a procura vai ser sempre direcionada pelo pediatra? A demanda ela pode vir dos próprios pais, aliás, isso é muito importante, porque às vezes os pais acabam detectando alguma coisa que está de diferente na criança. A criança, às vezes, eles acham que ela está um pouco mais ofegante, está apresentando algum tipo de palidez, a boca está ficando roxa quando está brincando com os amigos. Então, eles mesmos podem procurar um cardiologista pediátrico. Idealmente, seria que todas as crianças, pelo menos uma vez na vida, passassem por um cardiologista pediátrico e mantenha o segmento com o pediatra. Já passou com um cardiologista lá antes de 1 ano de vida, viu que tá tudo bem, lá perto dos 6 anos, tá acompanhando com o pediatra, fala, olha, ele vai entrar numa escolinha de futebol, ou minha filha vai começar a fazer atividade, vai fazer um balé, o que você acha? Vamos passar novamente. Então, a pediatra encaminha novamente pra gente ter certeza que tá tudo bem. Então, o ideal é uma consulta antes de 1 ano de vida e depois uma consulta próxima aos 6 anos de idade. Isso, pelo menos uma consulta antes da criança começar a fazer aquelas atividades que demandam um pouco mais de energia dela, né? Já que você entrou nesse quesito, a gente vê assim, ó, eu vou começar uma atividade física e aí já pede assim, uma avaliação cardiológica ou seu médico precisa liberar, né, para fazer atividade física. E aí a gente tem o costume de ir no cardiologista para fazer isso, né? E a criança? Porque a criança geralmente vai lá só pega a autorização do pediatra ou da pediatra, mas não necessariamente faz nenhum exame e nem passa pelo cardiopediatra, né? Quando essa criança deve ou pode fazer um check-up com o cardiopediatra? Essencial que todas as crianças façam, pelo menos uma vez antes de começar a fazer algum tipo de exercício. Algumas cardiopatias, elas são silenciosas, então você vai examinar a criança e ela não necessariamente vai ter alguma alteração ali na sua frente. Outras são oligossintomáticas, então os sintomas são muito brandos, às vezes a criança não consegue te dizer exatamente o que está sentindo, às vezes existem algumas arritmias que a criança se sente um pouco mais cansada, você acha, bom, normal, brincou muito, né, não tá dentro do esperado, e isso sempre deve ser investigado, tá? Quando a mãe deve pensar em uma doença do coração, em uma criança que é saudável, vamos colocar lá, a criança está super saudável em casa, mas que sinais que essa mãe deve falar assim, será que não está acontecendo alguma coisa errada aqui? Olha, eu acho que a gente pode dividir isso de acordo com o tamanho da criança, né? Então, crianças menores, crianças que ainda são de colo, que ainda não andam, a gente pode ver aquelas crianças que às vezes ficam mais cansadas à mamada. Então, a criança tá mamando, ela sempre tem que fazer várias pausas, porque ela fica mais ofegante. Crianças que têm algum tipo de palidez ou cianose. Cianose é aquela coloração mais azulada, mais arroxeada da boca, das pontinhas dos dedos, principalmente quando chora ou faz algum tipo de esforço. Aquele bebê que tá acompanhando com o pediatra tá acertando tudo possível na amamentação, na alimentação, tudo que pode. Fala assim, olha, eu tô fazendo tudo certo com meu filho, mas mesmo assim não ganha peso. Aliás, está perdendo peso, então precisa dessa investigação, tá? E para crianças mais velhas, a mãe deve sempre prestar atenção, né? Meu filho corre, ele tem que parar muito quando tá correndo. Meu filho tem cãibra nas pernas. Meu filho foi fazer um exame de rotina aí qualquer, né? Porque a gente sabe que depois dos 3 anos de idade, o ideal é medir a pressão de todas as crianças. Então, foi fazer uma consulta de rotina. Gente, eu quero fazer um adendo aqui, interromper você, porque é uma coisa que eu faço na minha rotina, né? Da prática do dia a dia do consultório, mas maior parte, vou falar assim, 95% das mães que vêm uma consulta de primeira vez comigo, numa criança maior, fala, doutora, mas nunca mediram a pressão, precisa mesmo? Essa é uma pergunta muito frequente. Fala um pouquinho sobre isso, desde Exato. quando que na consulta da faixa etária que na consulta pediátrica, o médico pediatra, a médica pediatra deve
aferir a pressão dessa criança? A pressão, ela deve ser aferida pela Sociedade Brasileira de Pediatria obrigatoriamente em todas as crianças passando por consulta acima dos 3 anos. Abaixo dessa idade, se tiver qualquer sinal ou sintoma que te indique que tem alguma alteração ali nos valores pressóricos, também deve ser medido. Ela sempre deve ser aferida no bracinho direito e em algumas das pernas. Então, assim, isso é uma coisa que as mães não conhecem. Como assim? Vai medir a pressão na perninha do meu filho? Sim, a gente tem que ver se tem uma diferença na pressão do bracinho com as perninhas, tá? Então, a partir dos 3 anos, todas as crianças, nas suas consultas de rotina, pelo menos uma vez ao ano, tem que ter a sua pressão aferida. E isso é muito importante a gente comentar, porque às vezes não é incomum, tá? A gente vê no nosso dia a dia que passou por uma consulta, viu que a pressão não estava de um valor normal, né? Ou que às vezes tinha alguma alteração do membro superior com o membro inferior, mas mesmo assim não deu continuidade, né? Não foi para um cardiologista, não deu continuidade. Então, assim, é para isso que serve esse exame, né? O exame físico. Ele serve para a gente fazer uma triagem também e poder depois encaminhar para um profissional, tá? Ô, Luísa, e no meu dia a dia, quando eu tô lá aferindo a pressão dessas crianças, a mãe geralmente pergunta assim para mim, mas doutora, meu filho ou minha filha pode ter pressão alta? Existe pressão alta na criança? Explica um pouquinho isso para a mãe. Existe sim. Então, a pressão alta ela pode acontecer por 2 motivos nas crianças. Um deles é por uma alteração estrutural do coração da criança. Então, existe alguma coisa ali que não está devidamente correta, às vezes alguma má formação mesmo, que a criança nasceu com isso. Ou ela pode ser secundária. Então, a criança lá com os seus 6, 7 anos está acima do peso, está acompanhando com o pediatra com obesidade. A Que gente cada está vez é cuidando. mais frequente Cada hoje, né? vez mais frequente, a nossa alimentação ela tem piorado muito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso com as crianças. E não é só a obesidade, vai ter as consequências disso, assim como a gente tem as consequências para os adultos, né? A gente tem a diabetes, a gente tem outras doenças decorrentes da obesidade e a hipertensão pode ser uma delas. E hoje nós vemos de forma muito mais frequente a morte de jogadores muito jovens. A mãe que tem um filho atleta ou uma filha atleta, ela deve ter um cuidado a mais, deve ter um cuidado redobrado. Essa criança precisa passar pelo cardiologista de forma mais frequente, porque você falou, a gente deve passar a criança antes de 1 ano de idade, depois ali por volta dos 6 anos. E a mãe que tem um filho ou uma filha atleta? Deve passar, deve ter um controle rigoroso com o cardiologista, tá? O coração do atleta, ele é um pouquinho diferente do coração de uma pessoa que tem a rotina que a gente habitual, né? Então, é um coração que ele é maior, ele é um coração mais forte, que bate numa frequência um pouco mais baixa, tá? Então, tudo isso deve ser acompanhado com um cardiologista. Algumas condições detectadas precocemente, a gente consegue medicar e até mesmo contraindicar o exercício, né? Quando é necessário, para que a gente possa prevenir desfechos que não são favoráveis, né? Então, se meu filho, ele é atleta, ele deve ir no cardiopediatra de quanto em quanto? Isso vai depender muito, tá, Renata, do tipo de alteração que ele tem. Se é só um coração mais acomodado para o exercício físico, às vezes a gente pede ali retorno anual, tá bom? Agora, se de fato a gente encontrar alguma alteração, alguma arritmia, ou um coração que às vezes está ficando muito forte e está obstruindo o fluxo de sangue, isso a gente às vezes precisa fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Tá. Então, de rotina, se ele é atleta, pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano é o ideal. Tá. E o que você deixa de dicas para as mães estarem atentas que essa criança pode ter alguma doença cardíaca? Ou, por exemplo, o meu avô, o meu pai, ele teve infarto, eu tenho uma alteração cardíaca. Quando essa mãe deve ter um olhar mais atento para essa criança, pensando na condição cardíaca dessa criança? Bom, então a história familiar positiva, ela é muito importante para a gente fazer a pesquisa de alterações do coração da criança, tá? Mas quando a gente fala de história familiar positiva, então o pai, a mãe, um parente mesmo de primeiro grau ter alguma alteração, não são as alterações que a gente vê decorrentes da idade ou de hábitos de vida. Por exemplo, Renata, fumou muito, bebeu muito, então a gente sabe que o coração ele acaba tendo aquelas placas. Isso é decorrente dos hábitos de vida, da idade. Então isso não vai impactar tão diretamente
diretamente na criança. Agora, você sabe que o pai, a mãe, alguém muito próximo, né, um dos irmãos, detectar uma alteração em uma das válvulas cardíacas, ou um coração que é mais hipertrófico, né, que é um coração mais forte ou mais dilatado, um coração maior, ou já sabe que quando criança, quando adolescente precisou passar por algum procedimento cardiológico, tá? Ou histórias de morte súbita ou de síncope, né, que é o desmaio que a gente fala, né, o termo mais leigo, de pessoas jovens, tá lá com os 30 anos, ai, teve um infarto, e esse infarto que não é uma idade pra gente ter aquelas alterações cardíacas decorrentes, né, de todos os hábitos de vida. Então, esses fatores, sim, são muito importantes quando a gente tem uma história familiar. Então, alterações anatômicas, Isso. ou seja, já nasceu daquela forma, ou quando tem história na família que teve uma doença cardíaca numa idade muito Numa jovem. idade muito jovem, ou arritmias também, né? Então, assim, olha, desde novo ele tem tratado alguma arritmia cardíaca, não sabe exato qual, mas assim, tem acompanhado com o cardiologista, então a gente tem que investigar também nos parentes de primeiro grau. Ô Lu, e para a gente finalizar, deixa aqui para as nossas famílias 3 dicas de proteção para o coração dos nossos filhos. Rê, acho que é essencial o planejamento familiar. Então, se você já está planejando ali engravidar, o coração ele é formado muito precocemente, lá no início mesmo. Até 12 semanas, o coração do bebezinho dentro da barriga da mãe, ele está igual ao coração de um adulto, tá? Então, a gente precisa ter hábitos muito bons nesse início da gestação, né? Então, às vezes, não usar medicações que não é recomendado durante a gravidez, não fumar, não beber, né? Ter a gestação mais saudável possível, para que a formação seja da melhor maneira. Depois que o bebezinho nasce, então acho que tem que fazer um acompanhamento regular com o pediatra, tá? Existem algumas cardiopatias que são adquiridas, tá tudo bem com o coração do bebê e às vezes depois de uma infecção viral pode ser que o coração tenha alguma alteração, então é o pediatra que tá avaliando, que ele vai ver se tem algum sopro ou que vai reconhecer no que a mãe comenta da criança se tem alguma alteração no comportamento dela que chame atenção, que precise de uma investigação novamente. E assim, eu acho que é essencial, que todo mundo já sabe, mas que é difícil fazer, a gente sabe com as crianças, que é uma alimentação correta, né? Evitar industrializados, evitar obesidade, evitar todas essas causas secundárias que podem levar a alterações cardíacas. Gente, então está nas nossas mãos proteger o coração dos nossos filhos. Eu espero que esse episódio tenha sido muito válido para você. Compartilha com outras famílias, porque eu acredito que quanto mais a gente compartilhar a informação, mais vidas nós podemos salvar. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Renata. Estou muito feliz de ter participado. Eu espero que eu tenha conseguido colaborar um pouco com essa especialidade que a gente ainda não comenta tanto, né, com os pais, mas que é extremamente importante. Eu vou deixar aqui um dado que eu acho que é muito relevante para os dias de hoje. Uma a cada 100 crianças nasce com cardiopatia congênita, então ela nasce com alguma alteração na estrutura do coração. E isso está muito no nosso meio, né? Isso é uma incidência muito alta. Então, entre 100 pessoas, pelo menos uma delas vai ter alguma alteração. Então, a gente tem que disseminar conhecimento, a gente tem que compartilhar sobre a cardiologia, porque é extremamente importante cuidar do coração das nossas crianças. Muito obrigada.